Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos os nossos irmãos, nossos amados que estão conosco nesta noite, que nos traz essa liberdade, porque a presença dele nos dá liberdade. E fique à vontade, querido. Mas vamos adorar intensamente ele nessa noite. Vamos ouvir a voz dele com toda a nossa satisfação, com gratidão, porque poderíamos estar no leito do hospital nesta noite, poderíamos estar agora totalmente desmotivado à vida, mas sobre o nosso coração há uma esperança, porque nele há esperança. Por isso tenha liberdade, porque ele quer liberdade contigo nesta noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos então adorar o Senhor essa noite. Hoje é uma noite especial, busca do Espírito Santo. Aqui nós estamos para reverenciar, para adorá-lo, para agradecer. Desde que ele faz presente, vamos adorá-lo. Aleluia. Pode chamar o nome dele. Pode pedir porque ele vem. Pode pedir porque ele vem. Ele vem porque o Senhor disse que ele ficaria conosco pelos séculos dos séculos. Cante. Vem cuidar de mim, Espírito Santo de Deus. Vem cuidar de mim. Eu estou aqui. Não vim porque o Senhor me trouxe. Quero liberdade. Quero mergulhar nas suas águas. Cante para ele nessa noite. O adore intensamente. Sai da sua língua para ele. Porque todo ser que respira louve, então louve ele. Sem o teu amor, eu não sou nada. De ti digam, eu te preciso. Vem me achar. Cuida de mim, Espírito Santo de Deus. Vem cuidar de mim. Estou aqui. Eu vim por amor do Senhor. Oh, Senhor Jesus, cuida de mim. Move nesta noite as almas. Espírito Santo, revela a tua excelência. Estamos na presença do Senhor. Como bem disse o Senhor, a tua presença na fartura de alegria. Aleluia. Não mereço mais. Eu te agradeço pelo imenso amor que tens por mim. Sei que tu pagaste um alto preço pra eu estar aqui. És tudo para mim. Vem cuidar de mim, Espírito Santo de Deus. Vem cuidar de mim. Eu estou aqui, a tua igreja está aqui, Senhor, então venha. Se volte para nós, para essa tua palavra. Volta-se para mim, eu voltarei para os outros. Então venha, Senhor. Ensina-nos a andar nesse mundo vil, o mundo tenebroso, o mundo das trevas. Nos ensina, Pai, em o nome de Jesus, para que há em nós, ó Deus, a tua qualidade, a tua aceitação.
só assim eu posso, de fato, mudar a minha história. Só assim me tornar um outro homem. Ah, Espírito Santo, louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. Oh, Espírito Santo, olha tuas mãos essa noite. Olha tuas mãos, Senhor. Aí adora a igreja, adora o Senhor, adora Ele. Adora Ele. Uma chance igual a essa. Sim, Senhor. Talvez eu não tenha mais. Quem sabe, meu Deus, aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Adore Ele, querido. Coloca a mão no teu coração e adore. Busca Ele agora intensamente. Isto. Aleluia. Oh, aleluia. Se tiver que chorar, Eu chorarei. se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me Dá mais uma chance. eu quero nascer do teu espírito. Pede a Ele, irmãos. Pede que deliberadamente Ele te dá. Minha carne, Fazer tua vontade, oh Santo Espírito de Deus, minha vida oh, necessitamos do Senhor, vida oh Deus meu, a vida de Cristo dentro da nossa vida. do teu Por isso que bendiz o apóstolo, e se alguém está em Cristo Jesus, eu quero oh Deus, minha as vezes que pensamos que estamos e não estamos em Ti, Senhor, vontade, o nosso Espírito, que a minha vida seja tua vida. Ah, que bom a vida de Cristo em você, a vida de Cristo em mim. talvez eu não tenha Aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Levante as suas mãos Se renda ao Senhor, igreja. Se quiseres, oh, bendito seja o nome do Senhor. Se quiseres, eu chorarei. Se quiser que os família, Senhor, família, Senhor, que bem sei que ao seu tempo seremos exaltados. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Pede para Ele, irmãos. Pede para Ele. Ele quer dar esse Espírito a você. Tirar o amor, a dor, a angústia, a tristeza, a frustração. Sim, meu Deus. Fazer de você especial. Porque você é filho. Você é filha. Você não é bastardo. Você não é glória. Teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, oh Espírito. Ele vai te ajudar. Ele vai lhe ajudar. Tua vida. Eu quero nascer, declare. Oh, é necessário, querido. É necessário que você nasça da água, que você nasça do Espírito. Se você não nascer de novo, se não passar por essa metamorfose, você não encontrará o reino de Deus. Ah, porque o reino de Deus é para aqueles que nascerem, aqueles que mudarem a sua história. Sim, passar pela renovação, pela regeneração.
Senhor. Adore Ele, querido. Adore Ele. Adore Ele. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Acabou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja Deus. Fazer a vontade dEle. Todo aquele que faz a vontade dEle pode ter parte com Ele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É necessário então que nós façamos a sua vontade para ter parte com Ele. E aí então a vida dele será a própria vida, a sua própria vida, a minha vida. Então nós andaremos então com a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Então teremos a mente de Cristo. Vai ser muito diferente, é muito diferente. Amém? Aquele que puder abençoar então essa noite, aquele que tiver essa liberdade e desejar abençoar e puder, sobretudo, vamos então abençoando. O Tiago vai soltar o louvor e nós vamos assim então entregar o nosso melhor nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, se você puder. Já pode ficar sentadinho, tá? Aleluia. Batendo palma, bem feliz, bem alegre. Vamos lá. Maravilhoso Deus. Hoje é uma noite especial. O Espírito Santo rege nesse lugar. Não é que os outros dias, as outras noites ele não rege, não. Abençoa, Pai. Aleluia. Mas hoje é um dia de aprendermos dele. Amigo, intercede. É Ele que intercede com gemidos exprimidos, querido. É o Espírito do Senhor. Amigo, que chora por mim. Ele zela, aleluia. Espírito Santo, se estás, Espírito Santo, se o Senhor não vier, não tem alegria no nosso coração. Oh Deus, mas o nosso amigo, nosso consolador no momento da angústia, da dor, sim, é quem nos corrige, é quem nos exorta, é quem nos ensina. Então vamos, Senhor, ao Senhor que não há distância, que não há espaço. Toca no coração desse que nesta noite está te ouvindo, Senhor. O Espírito de Cristo, sabemos que essa foi a tua vontade conosco nesta noite, Pai. E guia toda a verdade, me ensina o caminho a seguir, dia a dia de santidade, companhia sobrenatural. Espírito Santo, maravilhoso, o teu fogo me aquece. Entra com esse fogo, Senhor, desfaça agora. Desfaça tudo aquilo que não é do Senhor. Aquilo que quer ocupar a casa do Senhor seja queimado, anulado, dissipado, destruído, para que teus filhos de fato recebam com júbilo, Senhor. E tu chegues e se a morada e tenha liberdade, fica à vontade, a plena manada. E a toda a verdade que me ensina o caminho a seguir, dia a dia de santidade e companhia. E essa é a companhia que ele aceite que ele venha, aceite que ele habita, porque você é morada dele. O Senhor disse que não enviou para habitar no mundo, mas que habitou para habitar em nós. E nós seremos para ele como filho, ele será para nós como pai. Espírito Santo, teu poder me enriquece. Espírito Santo, mas como te
o estado do Espírito Santo, para que viesse e habitasse sobre nós, para que viesse e dominasse as nossas vidas, fizesse morada em nosso ser. Cante, igreja de Cristo, cante. Espírito Santo, o teu fogo, venha com esse fogo, aleluia. É o poder, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso amigo. Espírito Santo, teu poder, somente esse poder que nós precisamos de mais nada. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda, oh Espírito de Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Seja sarado nesta noite, igreja, se liberte nesta noite, seja um servo genuíno, que Ele quer fazer a boa obra, Ele quer morar em você e em mim, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém, graças a Deus, amém querido, louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. Levante sua mão para cá, querido. Gentileza. Deus, aqui está, Senhor, aquilo que mesmo o Senhor nos deu. Por isso devolvemos em menção de dízimo, de oferta, porque foi o que o Senhor nos deu. Eis aqui, Senhor, abençoa tudo para a tua glória. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, abrem a sua Bíblia nas cartas aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do verso 14. Amém? Romanos, capítulo 8, a partir do verso 14. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele está aqui, viu? Não veio porque somos melhor, porque somos os mais necessitados. Não, Ele veio porque Ele é Deus. E para que a sua palavra se cumpra, nós estamos em mais de 3 aqui. Por isso que Ele veio. Amém? Louvado seja Deus. Todos acharam? Então diz assim no verso 14, o apóstolo escrevendo para o povo, disse ele então aqui no 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Só até aqui, amém? Curva a tua cabeça. Deus, somente o Senhor pode falar desta forma. Não há ninguém que poderia nos instruir, nos ensinar de forma aprazível, que tivesse uma recompensa. Por isso, os teus conselhos sempre foram de bem e nunca de mal. Tenha liberdade agora, Pai. Faça a tua vontade resplandecer dentro do nosso ser, lá no centro da alma, de onde provém todo o sentimento da vida do homem. E assim move as tuas mãos, Senhor, para fazer-te conhecer verdadeiramente os teus propósitos, a tua vontade, sobretudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vocês sabem, e eu já disse a vocês, o mundo há duas forças motrizes, a boa e a má. Em todo instante, essas duas forças, elas estão regendo. Uma se opõe contra a outra. Quando esse apóstolo mesmo disse que é bom que a gente não incline para a carne, que a gente não viva segundo a carne, mas que viva segundo o Espírito. E é muito, mas é muito diferente viver segundo o Espírito
e viver a carne. Muito diferente. Porque, na verdade, a carne, ela sempre inclina à morte. Por isso que tem um campo espiritual. Por isso que necessário é que nós aprendemos das coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas são aquelas que, sofrendo ou regozijando, elas são as eternas. As coisas espirituais. Na verdade, essas são as que lhe convêm. Mas quão difícil é, porque as coisas espirituais, elas não são aquelas que porém se veem. As coisas espirituais são as que não se veem. Eis aí então a dificuldade do homem, porque elas são as que não se veem. Mas atente que a palavra é essa, que as coisas que se veem, elas são passageiras. Mas é necessário que você atente para as que não se veem, porque as que não se veem, ela não é passageira. As que não se veem, elas são as eternas. Então é necessário que nós tenhamos esse discernimento. Para quê? Para nós nos apressarmos às coisas que não se veem. Porque se elas são as eternas, então eu vou atentar, eu vou me esforçar, eu vou viver aquelas que eu não vejo. Porque as que eu vejo, elas não me levam à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo, no contexto desse texto que nós lemos aqui, ele fala para não apresentar os seus membros, ou seja, seus membros estão na sua carne, está no seu corpo físico. Não apresentei os vossos membros por instrumento de iniquidade. O que é isso, pastor? Pecado, olha. E ele diz então que é para você não apresentar os vossos membros como instrumento de iniquidade. E certamente vai acontecer uma fatalidade, tu vai à morte. Não tem negócio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas para você apresentar como morto, vivo entre os mortos. Ou seja, significa dizer o quê? Se você então olha para as coisas, as que são eternas, as que não se veem, então você é um vivo. E você então não pode olhar para as coisas que produzem morte. Você não pode atentar para as coisas em que levam você a se perder. E perder o melhor que se tem. Porque o melhor está por vir. Amém. E o melhor está por vir para quem não anda segundo a carne. Aleluia. E daí então vem a questão de você ser guiado pelo Espírito, cara. Porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Já está garantido. Você não irá ser. Você já é filho de Deus. Por quê? A questão é essa. Aqui. Porque você é guiado. E para você ser guiado é necessário que você permita isso. Um cego, por exemplo, ele diz assim para você: me atravessa a rua. Então você faz o quê? Você guia-o. Então você está aos cuidados dele. Então o Espírito de Cristo, como o termo que Paulo usa, ele está ali guiando. Então você pode fazer o que você quiser fazer, porque ele está lhe guiando. Não, negativo. Negativo. Esse apóstolo, ele usa um termo ali ele usa um termo aqui em Romanos mesmo. Ele diz assim, ele diz e ele mesmo responde. Quer dizer que então a graça operando em nós, então, nós podemos então andar no pecado para que a graça, presta atenção, nós podemos então andar no pecado para que a graça abunde muito mais? Ele falou: de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se está morto para o pecado, como é que você vai viver? Você vai viver dentro do pecado? De maneira nenhuma. Bendito seja o nome do Senhor. Então a realidade é de que aquilo que eu ouço, eu venho obedecer. Para eu ter esse privilégio aqui, olha, de ser guiado pelo Espírito Santo, não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira. Existem os fatores. E esses fatores não compreendem ao Espírito Santo te guiar, te guardar, andar contigo. Não. Esses fatores dependem de você, dependem de mim. É cumprimento para que então eu tenha essa companhia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo é o que ele mais quer.
Porque a finalidade dele ter vindo e ficaria conosco, como foi falado, pelos séculos dos séculos, é justamente para estar lado a lado comigo e com você, igreja. Esta é a finalidade, a exclusividade do Espírito Santo no mundo. Veja que há pouco você ouviu isso, que ele não enviou, Deus não enviou ele para habitar no mundo. O mundo já chega com suas próprias paixões, suas concupiscências, e é do mundo. Mas que ele então enviou para habitar nos homens, e para que nós sejamos filhos, e ele será o nosso Pai. Aí sim, aí então você é guiado, cara. Você é guiado. Porque na verdade ele não te deu esse espírito aqui, ó, de escravidão, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão. O espírito de escravidão, você está submisso a tudo aquilo que compreende o mundo e não a Deus, porque ele é um espírito de escravidão. Sabe que escravo é escravo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, para que você se desvencilha desse espírito de escravidão, é você atentar que você na verdade tem que ser guiado, tem que ser instruído, ensinado, exortado pelo Espírito do Senhor. E é exatamente o que ele está fazendo essa noite, levando-nos para o seu pleito, levando para nós nos mantermos no prumo e na linha. Aquele prumo e a linha dele, que é ali onde você tem que permanecer até naquele dia final, para daí então você realizar os seus desejos e a obra se complementar. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, irmãos. Imagina aquele que mente em cima de um altar, que mente no cotidiano, no dia a dia. A Bíblia diz que ele não vai herdar o reino de Deus. Não é. Os malfeitores estão entre eles está o mentiroso. Ele não vai ter paz. Está contando mentira, procura se corrigir. Sai fora disso, porque do contrário vai perder a oportunidade. Às vezes alguém manifesta as palavras que você percebe, porque se você é guiado pelo Espírito do Senhor, você percebe. Aquilo não são palavras de verdade. E você fica calado e pensando, por que a pessoa faz uma loucura dessa? Você sabe que, vamos aqui, não perde essa página não, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos aqui em Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui um pouquinho. Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos encontrar aqui. Capítulo 5, Atos dos Apóstolos. Aqui está uma passagem de alguém que ficou meio que emocionado e fez o que, pastor? Foi lá e decidiu ajudar a igreja, ajudar aqueles dias o ministério do Evangelho de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que eles davam testemunhos e vendiam, né? Vendiam suas fazendas e repartiam e tal. E chegaram duas pessoas e eles também fizeram isso aí. Só que o coração deles não era voltado a um coração que era guiado pelo Espírito, porque o coração que é guiado pelo Espírito, então com aquilo que ele faz espontâneo. Ele não faz por imposição, ele não faz por obrigação, ele faz espontaneamente. Aí, capítulo 5, no verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha para mim. Quando você mente, principalmente se você mentir para aquele que te conduz para o céu, Jesus, pastor, isso é um perigo.
Você não está mentindo. Quantas vezes que eu já falei, ai, parece que eu estou sendo enganado. No fundo, com a pequena participação do Espírito Santo em você, sendo guiado, você percebe que ali é um desvio. E você fica calado, daqui a pouco você veja a consequência. Desejei mal a ele? Não. Que isso? Eu tenho que amar meu irmão? Não desejei mal a você. Como é que eu desejar mal a você? Se eu amo você em Cristo Jesus. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou fazendo uma loucura também. Mas veja o que é a consequência, por quê? Porque ele não mentiu para mim. Ele não enganou a mim. Ele mentiu sobre tudo e enganou o Espírito Santo. Quer dizer, pensou que enganou. Aqui, ó. Por que encheu Satanás do teu coração, Ananias? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Ele não pagou aquilo que ele havia votado, irmãos. Amém? Amém. Aqui, vamos para o 4 então agora. Guardando, Pedro falando com ele, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder, ou seja, não tivesse feito pacto aqui, distribuir aos pobres necessitados? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, aqui ó, como é que a palavra se complementa aí? Bendito seja o nome do Senhor. Não mentiste ao homem aí, ó. Quando você mente para mim, você não está mentindo para mim não. Eu posso até estar passando como um bobo, porque o Espírito Santo não deixa eu perceber. Posso até passar como um bobinho, você mentindo para mim, me enganando. Você está mentindo para mim não. Aqui, ó. Só se eu não tenho o Espírito em mim. Aqui, ó. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, fez o que, igreja? Caiu e olha lá, duro. Perdeu a vida. Aqui, ó. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-os para fora, os sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher. E a mulher estava no mesmo propósito, olha. E ela não sabia o que havia acontecido. Está pensando que o marido chegou lá e deu aquilo que ele quis, olha para mim, dizendo-se que daria parte da herdade. Se quiser, vai cair, cuidado dele. Que essa aqui ia dar parte da herdade, né? Então ela está pensando que ele chegou lá e deu aquilo lá, o que quis dar. Ela está pensando e ficou daquele jeito. O marido já tinha perdido. Ó. Ela não sabia o que havia ocorrido. Aqui, ó. Então disse-lhe Pedro, aí, ó, cheio do Espírito Santo, ó, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por quê? Porque é que entre vós vos consertaste para tentar o Espírito do Senhor. Ô meu querido, não faz isso não. Olha para mim, não faz isso não. Não faz isso não. Tenta o inferno inteiro, todos os estados dos demônios, mas não tenta Cristo não, não tenta o Senhor não, irmãos. Legal. Por que vocês fez isso, cara? Para tentar o Espírito do Senhor, olha lá, fazendo o voto e não cumpriram. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram. Estavam ali as pessoas que tinham levado teu marido aqui, ó. E também te levarão a ti, ó. E no mesmo instante, ó, caiu aos pés e também expirou. Olha para mim. Pedro amaldiçoou. Pedro lhe desejou mal, só os exortou. Talvez no coração de Pedro nem aconteceria o que aconteceu, porém aconteceu. Para que ficasse então um exemplo, para que ninguém se ousasse. Porque com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que não é digno, não é lícito nem invocar o nome dele em vão, irmãos. Louvado seja Deus. Chamar a Deus por uma boa causa. Chamar a Deus para reverenciá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, servi-lo, recala abaixo do teu lado. Ainda que seja da mais simples maneira que seja, porque você é homem, eu sou homem. Nós não sabemos como adorar, não sabemos como amar. A Bíblia diz que nós somos daqueles que nos extraviamos, tornamos tudo inútil, porque não sabemos nada. Sabe amar, não sabe adorar, não sabe orar, não sabe obedecer, não sabe nada. Mas se você então deseja alguma coisa, sabe, quer ser ousado, então mesmo não sabendo nada, Senhor, mas é isso que eu tenho para ti, aí então você se recaba, se lança nele. Bendito seja o nome do Senhor. O que não sabe vai saber.
O que está fraco vai ser forte. Isto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste sim o espírito de adoção. Nós fomos adotados, irmãos. Aqui, olha aqui, capítulo 8 mesmo aqui, olha aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 8, verso 29. Porque os que antes conheceu, olha lá, antes da fundação do mundo, ele já te conhecia, me conhecia, ó. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí, é isto que você recebeu imerecidamente, porque ele te conheceu antes da eternidade. Portanto, então a você não foi dado o espírito de escravidão. Não. Como é que um pai vai formar um desígnio com o filho de sofrimento, de maldição, de dor? Jamais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas sim, você quer o melhor para seu filho. Louvado seja Deus. Legal. Então o espírito que eu e você recebeu é o espírito de adoção de filho. Porque se ele então fez conformes, lá no 29, imagem de seu filho, a fim de que nosso Senhor Jesus Cristo seja o primogênito de muitos irmãos. Então nós fomos adotados, nós somos irmãos de Jesus. Podemos clamar Abba Pai, porque também temos um Pai, que é o Senhor Deus. Bendito seja o teu nome. Jesus uma vez disse assim: vós me chamais de Rabi. Aí os discípulos, sim, porque eu sou, pode me chamar porque eu sou. Isso foi uma exortação entre eles. A ninguém de vocês os chameis de mestre, porque vocês não são, mas eu sou. E na terra não chameis ninguém por vosso Pai, porque o vosso Pai está no céu. Nós temos um Pai que está no céu, um Pai que nos guia, um Pai que podemos tornarmos filhos dele, quando então somos guiados pelo Espírito dele, porque ele dá deliberadamente esse desígnio a você e a mim. Aqui, olha, porque se somos guiados então pelo Espírito dele, nós somos todos filhos de Deus. Amém. Consequentemente, conformes à imagem do seu filho, e certamente adotados para sermos filhos verdadeiramente, e podemos então chamá-lo de Pai, Abba Pai, porque ele é meu Pai, ele é o seu Pai. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Isso é um privilégio, irmão, que você sequer pode imaginar. Eu não consigo entender, nem você. Nós somos criatura, homens. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Somos dos quais Deus os fez para a sua adoração, mas nós somos homens carnais. Estamos no mundo, fomos gerados em pecado, herdamos uma natureza pecaminosa, porque o primeiro homem pecou, nosso pai Adão pecou, e portanto nós herdamos essa natureza. Louvado seja Deus. Só que a verdade é essa, que o que ele está nos ensinando hoje é o que nós temos que viver. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. É o que nós temos que viver, é exatamente isto, para que nós venhamos então estar juntamente com ele. Amém. Louvado seja Deus. O mesmo Espírito, verso 16 do nosso texto aqui, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ó, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí, que coisa linda. Ele testifica. Você não tem dúvida nenhuma. Por isso que eu estou dizendo para você que chame ele de Abba Pai. Por isso que eu estou dizendo para você que não é lícito você pensar em ser mestre, mas que você não é digno de ser mestre, porque mestre é só Jesus. Mas o Senhor dos céus é teu Pai, tu pode chamá-lo de Pai. Não. Porque isso está confirmado dentro de você, irmão. O Espírito de Senhor, veja que é o Espírito maiúsculo aqui, ó. Porque é Ele mesmo, ó, esse mesmo Espírito, Ele testifica com o nosso Espírito, o Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Maravilha.
Isso é um privilégio, irmão. Não dá para você desprezar, dispensar isso, de hipótese alguma. Porque você olhando e sabendo que de fato é tão pequeno, tão insignificante, mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou primeiro. Não fomos nós. Ele nos amou, nos aceitou, nos buscou. A Bíblia diz que Ele transportou-nos nós para o reino do Filho do seu amor. Estávamos em trevas, perdidos. Desde os dias em que apresentou-se o projeto da vida de Cristo Jesus. O profeta fala com muita ousadia que lá na terra de Naftali, Zebulon, aonde o povo estava lá, à sombra da morte, para eles raiou uma luz, falando acerca da vinda do Messias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E certamente Jesus vem e depois deixa para conosco esse Espírito maravilhoso, irmãos, que é o que pode nos conduzir para tornarmos filhos de Deus. Porque o próprio Deus deliberadamente não foi lá para nos dar um espírito de escravidão, mas nos deu de adoção, aonde então temos o direito de clamarmos Pai, e esse mesmo Espírito então testifica com o nosso Espírito que nós somos de fato filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Recebi essa verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E se nós, na continuação, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos nesse mundo, viu, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós devemos estar um dia glorificados, assim como Ele está, assim como Ele vive em glória. Nós também havemos que estar assim. É só fazer as coisas tudo direitinho. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós fizermos, irmãos, passarmos por todas as provações, por todos aqueles detalhes que estão incumbindo a vida, para nos fazer sofrer, chorar, mas nós suportando, você vai ver só o que vai acontecer naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele falando com o povo de Éfeso, ele diz que no outro tempo era estreva. Olha lá, nós estávamos assim, ó. Amém. Mas agora sois luz do Senhor, portanto andai como filho da luz. Capítulo 5 de Éfeso, verso 8. Andai como filho da luz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É tudo que Deus quer, é que nós vivamos da forma que Ele designou. Se nós não vivemos é porque nos falta uma vontade para que nós possamos perseverarmos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Perseverarmos e vivemos essa vontade de Cristo. Mas saiba você que Deus tem o melhor para você, igreja. Deus tem o melhor para mim. Sim, verdadeiramente. E Ele quer que nós usufruímos desse melhor. Só depende de você, só depende de mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Dá um pulinho aqui em 2 Coríntios, logo no começo aqui, ó. Nós vamos terminar a mensagem. 2 Coríntios, capítulo 1. Faça de um tudo para você aprender a palavra de Deus, igreja. Tem nada melhor do que você poder aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro sentido da vida para os homens. Nós vamos terminar a mensagem, queridos, segundo a vontade do nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Todos acharam? Capítulo 1, logo no início que nós vamos terminar a mensagem. Atente para o verso 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Foi Ele que fez este efeito, causou este efeito dentro do teu ser, dentro de todos quantos desejam
Porque o Deus dos céus, Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Ele faz para com todos os homens, desde que os homens queiram, desde que os homens obedeçam, desde que os homens se esforcem para andar na sua vontade. Então verdadeiramente você vai estar selado para o dia da redenção, selado porque Ele nos deu o penhor do seu Espírito. Nós estamos então alienados ao Espírito do Senhor Jesus. Você não perde Ele de forma bem como Ele não lhe perde. Você passa a ser uma propriedade dele. Então, no entanto, naquele dia é só transportarmos daqui para o outro lado e entrarmos no descanso eterno, no repouso eterno, para viver o belo prazer que Deus tem para nós desde a fundação do mundo. Amém? Quero que vocês guardem essa palavra no teu coração, porque esse é o verdadeiro passaporte para nós irmos somente. Não é irmos, ficarmos perdidos, voltarmos, não. É nós irmos e ficarmos retidos permanentemente lá onde Ele preparou antes da fundação do mundo. Amém. Lá onde Ele preparou os lugares mais surpreendentes, porque naquele dia nós havemos estar lá. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós chegarmos lá, nós vamos, na nossa pequenez, nós vamos imaginar assim: poxa, eu pensava que era tão bom, mas assim é demais. E Ele cada dia vai te mostrar maiores novidades, porque Ele tem para nós. Amém? Guarde essa mensagem no coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, domingo, Santa Ceia, amém? Domingo é Santa Ceia do Senhor. Vai se arrependendo, né? Na verdade, não era nem para nós praticarmos o pecado, mas como temos as nossas debilidades, não tem jeito, né, de não pecarmos. Mas fiel é aquele que nos chamou, fiel é aquele em que nos advoga aí na nossa causa. Porque o mandamento é não pecarmos. Filhinho, não pequeis. Mas se porventura pecar, sabei que há entre vós, a saber, Cristo Jesus, um advogado, que vai lá e tira a sua culpa, para você chegar aqui completamente destituído de qualquer acusação do tentador. Chegar com gozo, com prazer, com alegria, adorar o teu Senhor e depois tomar posse dos elementos, onde está o corpo do nosso Senhor, onde está o sangue de Cristo Jesus, porque o mandamento é esse: não fizeram bem parte com Ele. Amém? Amém. Nossos irmãos que estão em casa, nós nos despedimos também. Foi bom estar conosco. Que Deus possa fazer com que esta palavra manifeste aos vossos corações. Saiba você que você, bem como todos os homens, não foi esse espírito que Deus deu a vocês nem a mim, mas foi um espírito de adoção, não foi de escravidão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pode clamar, Abba Pai, Ele vai lhe ouvir, certamente. Pode se esforçar para tornar-se filho do Senhor, permitindo que assim então o Espírito tenha liberdade para lhe conduzir. Você vai tornar-se filho dele. Louvado seja Deus. Saiba você que você já se encontra selado. Nós estamos todos alienados naquele que tem resistido até que seja tirado do meio de nós, e daí então tomarmos posse da vida eterna. Amém. Até aquele dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem todos com a graça e na paz. Deus os abençoe em nome de Jesus.